professores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aureli, do curso Nações, e venho tratar com vocês hoje um assunto de grande interesse, que é a questão dos registros. Como é que eles estão? Vamos dialogar sobre o semanário e o diário de bordo. Quais são, os interesses que a gente pode disponibilizar para, de fato, fazer um registro simples, quando eu digo simples, sintético, mas que atenda aos interesses do educador no momento em que ele precisar desses registros para consulta e elaborar outros documentos, relatórios a respeito da criança. Então, vamos conversando aqui sobre, inicialmente, o semanário. O que é esse semanário? Já sabemos que é um material disponível e conhecido por todos nós há um bom tempo na rede, né? O semanário ele compreende esse caderno, esse material que você registra, o que vai acontecer de segunda a sexta-feira no teu espaço de sala de aula junto às suas crianças. No entanto, já sabemos também que é um material que você registra sim, documenta o que vai acontecer, mas que nem sempre corresponde à realidade que de fato acontece no cotidiano de sala de aula. Daí que eu trago para vocês pensarem, como eu posso garantir que esse material, esse semanário, corresponde às atividades que de fato eu desenvolvi em sala, considerando os interesses dessa criança, consegue se perceber através desse instrumental, semanário, as emoções que ocorreram durante o processo, a descrição da atividade, Então, nesse momento, a diagramação que é registrado em formato documental, ok, mas quando eu considero que eu preciso desse instrumental para elaborar algo mais vivo em relação ao desenvolvimento, à aprendizagem dessa criança, esse planejamento, esse semanário não nos corresponde a essa realidade. É aí que trago para vocês pensarem na questão da transição desse semanário, enquanto instrumental de registro do professor, num outro instrumental que é o diário de bordo, que pelo próprio nome já nos deixa claro. Diariamente eu paro para realizar registros que contemplem interesses, necessidades, disponibiliza o nosso espaço. Quando eu digo nosso espaço, onde está acontecendo a atividade, de uma forma mais motivadora, onde a criança de fato está trabalhando de forma a interagir com os demais colegas, com o próprio professor, e considerando também que esses registros eles serão elementos de consulta do professor para que ele possa pensar em novas estratégias, em novas atividades, como proceder para uma próxima etapa num projeto didático que ele esteja desenvolvendo. Outro elemento que quero considerar aí, e que eu trago como um grande desafio, como esse diário de bordo pode de fato nos favorecer para a construção de registros mais detalhados. O que eu tenho que estar atento? Quando penso no planejamento de atividade, o que eu tenho que considerar no diário de bordo? O que eu quero ensinar para estas crianças? O que eu considero de suma importância para o trabalho dessa criança? Só que o que eu considero, eu preciso estar atento que eu observo primeiro essa criança, trago a escuta, o que é essa escuta, a minha observação mais atenta, um olhar minucioso para os interesses dessa criança, onde ela desperta interesse, procuro atentar mesmo ao que ela se sente motivada a desenvolver. Então eu estou trazendo aí um dos primeiros desafios nossos, na hora de
planejar, a escuta, a observação dos interesses, da necessidade dessa criança é importantíssimo nesse ambiente investigativo que a gente está propondo. Outro aspecto, para que eu vou desenvolver essa atividade? Porque é legal, porque alguém me disse que é importante? Não, eu preciso, se eu fiquei atento às necessidades e interesses da criança, para que eu estou propondo essa atividade? Qual a intencionalidade desta tarefa, dessa ação, de como eu quero chegar a esse objetivo? Então, para que eu estou fazendo essa atividade? E um outro desafio importantíssimo e não menos importante, por que realizar desta forma e esta atividade? Então, o que ensinar? Para que? Qual é a intencionalidade, né? Como eu quero chegar a essa atividade? E por que considero importante esse conteúdo? Eu só respondo essas três questões a partir do momento que eu levei em consideração a escuta dessa criança, né? Eu observei a sua interação no meio em que ele está com as demais crianças. Quando eu digo observei, inclusive posso ter consultas junto à família, né? Quais as coisas que ele gosta, como ele resolve isso em casa. Posso fazer um diálogo através de enquetes, entrevista com a família, no bate-papo em reunião de pais, para eu conhecer um pouco mais os interesses e necessidades dessa criança e até saber das dificuldades dele em outros espaços fora do ambiente escolar, que a família, né, a pessoa mais próxima a ele, né, esse responsável por essa criança pode contribuir na elaboração dessa proposta. Então, o diário de bordo é o local onde eu vou registrar as etapas de desenvolvimento do projeto didático que a gente está ali desenvolvendo. Esse registro, ele passa a ser detalhado a partir do momento que a gente considera que as questões elaboradas são questões investigativas, que levam indagações, pesquisas dessa criança, né, junto ao professor, leva entrevista, a criança faz teste, pergunta de novo, enfim, ele já está promovendo nesse momento, junto ao professor, ele já está elaborando uma interlocução, professor, seria esse docente, junto a essa criança e junto aos demais colegas, porque eles vão interagir entre eles, né? E aí, nesse momento, quanto é importante essa análise do professor, né, nesse processo? Que eu tenho que considerar principalmente, nesse momento, na construção dessa etapa do diário de bordo, é se estou registrando atentamente, né, para que depois eu possa consultar essa evolução. Eu estou acompanhando, estou registrando a evolução desses bebês, das crianças, à medida que os fatos, as ações estão acontecendo. Considero também aí atentar aos desdobramentos das tarefas. Isso é importantíssimo o professor ficar atento. As tarefas propostas, elas podem sofrer desdobramento. Aliás, elas podem não. Geralmente elas sofrem os desdobramentos porque eu trago uma informação, trago um dado, trago uma proposta, as crianças começam a interagir, as crianças começam a trocar entre si e ter essa interlocução, inclusive com esse educador, novas ideias surgirão, novos aspectos investigativos estarão disponibilizados. E aí eu tenho que ficar atento a esses desdobramentos como elemento também para uma próxima etapa e continuidade do nosso projeto didático. Outro elemento que eu devo estar atento nesse processo é pensar que esses desdobramentos nos levam também a considerar aí as reflexões. Estas reflexões, à medida que a situação acontece, que a atividade, a proposta está acontecendo, eu estou atento a ir registrando algo que foi destaque. Eu faço uma reflexão breve sobre aquela criança que me chamou a atenção, que não preciso fazer um texto, mas eu preciso registrar algo que vai me fazer lembrar, que pode ser a foto,
pode ser uma palavra-chave que vai ser referência para que eu possa fazer depois uma reflexão desse destaque que para mim, enquanto educadora, é importantíssimo resgatar, que eu preciso me remeter a isso na hora de elaborar o relatório dessa criança. Nesse sentido, o meu diário de bordo é o meu instrumento de consulta, de registro, de avaliação, a partir das análises do que eu considero importantíssimo, né? Então, atentar a esses registros com frequência, né, na hora de elaborar as tarefas, é interessante para o professor que ele esteja registrando diariamente, mas ficar atento que esses registros precisam ser significativos. O que é significativo? Algo que ele achou importante, que vai orientá-lo numa próxima etapa, que vai orientá-lo na elaboração do relatório de acompanhamento de aprendizagem dessa criança, ele vai considerar aí como fundamental. O ideal, então, é que ele faça esses registros diariamente, tá? Para garantir um planejamento mais organizado e oficial mais aproximado do real possível, né? Que ele considere ali para desenvolver as atividades. Lembrando que essas atividades têm que estar de acordo com a faixa etária, o agrupamento que ele tem ali de trabalho, porque as atividades elas sofrem as alterações de acordo com o agrupamento, até com o ritmo desse agrupamento, né? Então, atentar que esse planejamento precisa estar de acordo com o seu grupo-sala. Nesse sentido que é legal a gente pensar o quanto a carta de intenções faz sentido, né? Porque eu escrevo essa carta de intenções com um objetivo: pensar numa proposta de trabalho, num projeto didático para essa criança no decorrer do semestre, num determinado período, que seja anual, mas que eu possa olhar para essa carta e fazer as adequações de acordo com o ritmo e desenvolvimento do meu agrupamento, respeitando sempre os interesses, necessidades desta criança. Espero ter contribuído com vocês nas discussões de diário de bordo. Estaremos também elaborando mais uma etapa de discussão do diário de bordo. Deixe-me ver aqui como é que estaremos planejando atividades que de fato garanta o acompanhamento das aprendizagens dessa criança. O que eu devo escrever de fato nesse diário de bordo? Como vou construir, etapa por etapa, garantir que esse diário de bordo seja algo que remeta à construção das aprendizagens da criança. Nos aguarde, em breve voltaremos a conversar mais uma etapa do diário de bordo. Até breve e clica aí no curso Nações, Aureli Lima, com vocês nessa proposta pedagógica. Um abraço a todos.